Estamos no ar com o programa Espaço Quadrangular. Eu sou o Matheus, mais uma vez estou aqui presente. Nos estúdios está comigo a Andressa aqui, comandando aqui a nave, né? Como diz a nossa amiga Mayara. E quem está aqui comigo hoje nessa tarde é o Dr. Everton, né? Ele é o nosso psicólogo, está sempre aí presente conosco, trazendo assuntos muito relevantes, né, para nossa saúde mental, né? Muito boa tarde, Everton. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Andressa, né? E boa tarde a todos que estão ligados, né? Aí no Espaço Jovem Quadrangular. Então nós vamos falar um pouco mais sobre saúde mental, né? Isso. E É isso aí. Hoje nós temos um tema que é bastante relevante, né? Como todos são sempre. E em específico, hoje nós vamos falar sobre um tema que é dúvida, causa muito questionamento entre todas as pessoas que não conhecem ou que conhecem alguém que teve ou tem a questão da ansiedade generalizada, né? O que é? Como tratar, né? Essas são questões que todos nós temos e que com certeza hoje nós vamos estar aí tirando com o Dr. Everton. Então, o Everton pode dar início aí. E aí, ao decorrer, eu vou fazendo uns pequenos questionamentos que eu sou muito curioso. tá certo, né? Então, assim, ultimamente, né, assim, em outros programas, eu venho falando muito sobre estresse, sobre depressão, ansiedade, né? Sim. E a ansiedade, ela é uma emoção, e ela é uma emoção voltada para o futuro, né? Ela Sim. é orientada para o futuro. Enquanto que a depressão é focada no passado, aí nós temos a contrapartida, né, que é a ansiedade. Isso, exatamente, né? Então, a ansiedade, ela não é uma emoção negativa, né? Não significa que se você sentir ansiedade, né? A ansiedade, ela é para o seu mal. Sim. Porque a ansiedade, ela tem um sentido, né, de sobrevivência. E através da ansiedade, né, é possível que a gente venha se preparar para determinadas ocasiões em que a gente precise, né, assim, precise ou lutar, né, ou enfrentar aquela situação, ou fugir, né. Então a ansiedade, ela tem esse instinto de você... Preparação, né? De estar Isso. preparado para o que está por vir, né? Exatamente. Eu imagino. A questão, quando a ansiedade é patológica, né, é justamente quando isso é muito intenso, né, quando você começa a sentir muitos sintomas, né, Muito de exagerado. uma forma que você perde o controle da ansiedade. Aí nós temos os transtornos de ansiedade, né, que a gente falou sobre transtorno de pânico. Sim. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, né, Exato. conhecida como TAG, TAG. Então, a ansiedade generalizada, ela tem uma característica que ela se caracteriza por preocupação e ansiedade vivenciadas de uma maneira muito excessiva. Excessiva intensa. em relação a tudo, né? Em relação a tudo ao redor, a tudo que diz respeito àquela pessoa, né? Isso, exatamente. E essa é outra característica da ansiedade, né? Da ansiedade generalizada, é que ela não tem um motivo específico, né? Então, como o nome já diz, né? Então, qualquer coisa pode te deixar ansioso, né? Ou uma coisa grande, tipo uma guerra, né? Lá do outro lado do mundo, sim. isso pode deixar você muito preocupado, muito ansioso, né? muito preocupado. Ou uma coisa pequena, como as coisas de casa, né? Cuidar dos filhos, trabalho, né? Então, não é algo específico, né? Mas é qualquer coisa que gera uma preocupação em excesso, só que essa preocupação em excesso, ela não é de acordo com a realidade, né? Ela foge um pouquinho... Ela cria uma situação que não é real, na verdade é fictícia. Isso. Que acaba, eu acredito que piorando tudo que está de fato acontecendo, né? Exatamente. Pode ser que realmente esteja ruim, mas na verdade a nossa mente está aumentando muito aquela situação que
está acontecendo verdadeiramente. Né? Exatamente, Matheus. É como se você pegasse uma lupa, né, e você enxergasse as coisas através daquela lupa, né? Sim. Então você vai enxergar de maneira exagerada. Muito perto. Você não vai ver as coisas como ela é, né? Então, às vezes nem existe, né? Como aquela frase, né? Que a maioria das coisas que a gente se preocupa, muitas vezes nunca nem vão acontecer. Sim. Então, quem tem ansiedade generalizada, muitas vezes cai nessa armadilha, né? Sim, de pensar, se preocupar com coisas que, na verdade, não vai acontecer do jeito que ela está pensando ou nunca vão acontecer. E eu acredito que essa TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, seja uma das patologias mentais mais traiçoeiras para quem as tem, né? Que eu acho que acaba sendo muito mais fácil, muito mais propício de quem a tem cair exageradas vezes, né? Por causa que, tipo, são mínimos detalhes que podem fazer com que essa pessoa desenvolva, né, essas crises, esses ataques desse transtorno. Por exemplo, como você citou, né, um simples cuidado de casa, uma simples dona de casa pode ter esse tipo de transtorno. Mas a pessoa que pensa muito em relação a guerras, por exemplo, ou a problemas do Brasil ou do governo, essa pessoa ela também consegue ficar ansiosa no mesmo nível que uma pessoa que cuida de casa, que uma pessoa que simplesmente trabalha em casa, né? E aí a gente vê que essa é uma doença que acaba afetando um grupo de pessoas que, tipo, não importa classe, não importa nada, não importa nenhuma formação que essa pessoa pode ter. Se ela tiver esse tipo de patologia, ela vai ser atacada porque não importa, a patologia ela não está ligando, né? Ela só vai atacar. Isso é verdade, Matheus. Interessante você falar porque dentre os transtornos de ansiedade, né, ela é a primeira em quantidade de pessoas que tem. Né? Ou seja, ela é o transtorno de ansiedade que é mais frequente nas pessoas. Né? E é o segundo transtorno referente a todos os transtornos que existem, que estão catalogados, né? No DSM, é o segundo transtorno mais frequente. E, assim, os sintomas geralmente que as pessoas sentem é claro que a preocupação, né? E a ansiedade em excesso. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala também em sintomas físicos, né? Então, os sintomas físicos, eles vão aparecer em todos os transtornos de ansiedade. Por exemplo, queda de cabelo é um tipo de sintoma? Isso. Queda de cabelo, que está relacionado ao estresse, né? Então, pessoas que se estressam muito têm mais probabilidade também de ter ataque, né? Entendi. Que é a ansiedade generalizada. Mas existem outros sintomas também, que é a dificuldade que a pessoa tem de controlar a preocupação. Então, de repente, porque todo mundo se preocupa, né? Claro. Com uma coisa ou com outra, mas você tem a dificuldade de controlar aquela preocupação, de parar aquela preocupação. Então você não consegue simplesmente deixar com que essa preocupação ela dê uma abastada. Né? Isso, então aquilo fica na sua mente de maneira persistente, né? Isso. Então você fica muito focado, né? A sua atenção fica muito voltada para aquela preocupação específica que você está pensando naquele momento. Seu foco tá você não consegue mudar a direção. Mais uma vez o exemplo da lupa aí fazendo sentido, né? A lupa, ela, quando você aponta ela para um lugar, ela vai focar naquele lugar e mais nada. E é bem assim quando você tem um estresse contínuo, né? Quando você se estressa e se preocupa com só uma coisa, aquela coisa ela vai se tornar bem maior do que ela deveria ser, né? E aí acaba a gente se preocupando demais com algo que não deveria ter tanta atenção assim. Exatamente. Então, assim, existe também alguns sintomas, inquietação, né? Ou aquela sensação de que os seus nervos, né? Então, estão à flor da pele, né? Que você está a ponto de explodir. Cansaço, né? Falta de energia também é outro sintoma. Dificuldade de se concentrar, né? Ou aquela sensação de branco, né? Quando você não está prestando atenção, que parece que
que tá um branco na sua mente, você não consegue, né, assimilar, não consegue assimilar mais nada. muito bem as coisas. Misericórdia. Esse daí foi eu no período passado na faculdade. Na faculdade. Nossa, eu sofri, viu? Irritabilidade também, né? Então você pode se sentir irritado, né? Tensão muscular pode vir acompanhado de dores, né? Você pode sentir muita tensão e dor. E perturbação no sono, né? Pode sentir dificuldade para dormir, sentir insônia ou de manter o sono, né? Sim. Então são sintomas que quem tem ansiedade generalizada, né, geralmente sentem. E para ser diagnosticado, né, você precisa sentir isso de forma excessiva durante 6 meses e pelo menos 3 desses sintomas. Pelo menos 3 Pelo desses menos, citados, né? Então se você sentir Durante 6 meses. 3 desses sintomas durante 6 meses, então você já pode ser diagnosticado com ansiedade generalizada. E o que vai determinar isso também é o grau, né, a intensidade. Então, se for de forma excessiva, né, então esse é o diferencial de uma ansiedade normal, né, de uma preocupação normal para a ansiedade generalizada. Sim, é a intensidade. Inclusive, eu ia já entrar com esse questionamento de diferenças, né? A gente sabe que tem muitos transtornos de ansiedade e que eles todos, como você falou antes de a gente entrar no programa, todos eles têm uma similaridade, né? Podemos dizer que cada um parece um pouco com o outro e aí a gente, por não ter o entendimento que um psicólogo, um psiquiatra tem, de dizer que um é diferente, esse é assim, o outro é assim. A gente acredita que a ansiedade acaba sendo tudo a mesma coisa. Mas aí eu gostaria que você falasse, sei lá, a diferença desse transtorno de ansiedade generalizado para o mais convencional, como todo mundo conhece, né? Com o pânico, isso. Mas é importante, né, até para as pessoas diferenciarem, né? Porque senão Sim. Todo mundo... Inclusive para mim, para você. Tem o transtorno de pânico, né, como a gente estava conversando antes aqui, que o transtorno de pânico, eu acho que é o mais conhecido, né, porque é caracterizado por crises intensas, né, então você sente aquela sensação de ansiedade de uma forma muito intensa, você sente aquele sintoma, né, e você tem aquela sensação de que algo ruim, ou você vai morrer, algo vai acontecer. Algo ruim vai acontecer, muito ruim. Só que você sente muito o sintoma, então o foco é no sintoma, né? Sintoma. E depois da primeira crise, geralmente as pessoas elas têm outras crises. Por quê? Porque elas adquirem o medo do medo, né? Elas ficam com medo de sentir aquela sensação. Então elas começam a se auto-vigiar. Então toda vez que ela sente o coração acelerando um pouquinho, então ela já pensa, vou ter uma crise, né? Vou perder o controle. Então eu acho que o pânico é o mais conhecido. Mas por esses sintomas. Isso. Mas tem a ansiedade social, né, que é aquela ansiedade que a gente fala em público, é de você estar diante de muitas pessoas, né? Sim. Então tem pessoas que elas não conseguem, né? Elas não conseguem falar em público. Esse é o pânico dela. Então essa característica da ansiedade social, ela é mais em relação a coisas sociais. Então, fora do social, ela não sente nada. Mas ali naquele lugar de destaque, né? Sim. Por exemplo, quando a pessoa é preciso falar em público, ou no trabalho, né? É preciso que você fale diante de pessoas. Então, você sente aquela sensação intensa de constrangimento, né? Porque você tem medo que as pessoas lhe julguem. Sim. Esse é o pensamento principal. E tem outros transtornos, ansiedades específicas, né, que aí são medos de altura, né, medo de lugares fechados. Aí já são as mais conhecidas como fobias, né? Fobias específicas, exatamente, né. Medos de diversas coisas que você pode imaginar. Entendi. Tem gente que tem medo de cada coisa, meu Deus. Mas é bom saber, né, essas diferenças para que não só eu, né, mas como você também, querido ouvinte que está em casa, possa saber diferenciar. Talvez você tenha algum familiar, talvez você seja uma pessoa ansiosa e não tenha ainda procurado uma ajuda,
principalmente de algum profissional da área da saúde mental, e tenha se autodiagnosticado com o simples transtorno de pânico, né? Que é a ansiedade que todos nós conhecemos. Mas talvez você seja um ansioso social, talvez você seja um ansioso de uma fobia específica, ou também você seja o ansioso do transtorno generalizado, né? Que é o que a gente está tratando nessa tarde. E aí você pode dar continuidade. Exatamente. E assim, Matheus, então a questão para o diagnóstico, né, precisa ser de maneira excessiva, né, precisa ser difícil de controlar, né, Uhum. e não está relacionada a outros transtornos, como a gente falou, né, da ansiedade Sim. social, ansiedade, fobias específicas. Ao mesmo tempo que ela é muito parecida, ela é completamente diferente, né? Exatamente. E tem uma prevalência, né, maior em mulheres do que em homens. Imaginei isso. De Imaginei. 2 por 1, então por que será, né? Mulheres são muito mais intensas do que nós. Muito né? mais intensas, né? As mulheres... os homens agem mais com a razão, né? As mulheres são mais emocionais. Emocionais, verdade. Né? Então as mulheres muitas vezes têm que dividir, né, muitas coisas ao mesmo tempo, né? E elas conseguem executar isso de uma forma excepcional. Exatamente. Inclusive, mulheres, vocês são ótimas. Mas, em contrapartida, vocês são mais propícias a isso, né? Como disse o doutor. Então, existe também comorbidades, né? Então, quem tem a TAG, né, que é a ansiedade generalizada, também há uma probabilidade maior de ter depressão. Né? Então, a depressão, ela surge como comorbidade, né? Então, devido até mesmo à questão das preocupações, né? Sim. Dos pensamentos negativos. Mas agora entra um outro questionamento, que sempre foi um questionamento meu. Quando que a depressão se associa à ansiedade? Em qual momento? Quando o indivíduo chega a essa associação, quando ele adquire os dois, entendeu? Essa é a minha questão. Certo. Então, assim, ansiedade e depressão são coisas diferentes, né? São transtornos diferentes. É isso que me pegou agora, porque quando você falou que uma pode causar a outra, acaba meio que, tipo, a gente pensa que, como você falou no início, né? A depressão, ela envolve muitas coisas que já passaram. A gente tá com a nossa mente presa no passado. E a ansiedade é quando ela tá muito à frente, nossa mente tá muito à frente do que... E aí, tipo, uma coisa gera a outra, entendeu? Aí eu gostaria que você explicasse. Pronto. Então, assim, as duas são diferentes, né? Depressão é um transtorno do humor, né? Mas as áreas do cérebro, né? Porque, assim, no nosso cérebro existe uma química. E essa química se chama neurotransmissores. Então, às vezes, o neurotransmissor ele não está trabalhando de maneira eficiente. Isso pode ser várias causas. Sim. Né? Por exemplo, o próprio estresse ele pode causar, né, esse desequilíbrio, né, na química do seu cérebro. Alimentação, às vezes são questões, às vezes até a questão hereditária também, né, que pode ter a ver também, né? Então, se você tem alguém da sua família, né, há uma probabilidade maior de você ter depressão, né, e ter ansiedade. E existe também a questão... Isso eu não sabia da hereditariedade. Existe também a questão das experiências, né, dos traumas, da maneira que você foi tratado, né, se houve violência, se houve... Entendi. Coisas aversivas, né, assim, durante a sua infância, adolescência. Então, isso pode te levar à depressão e também à ansiedade. Né? Então, são coisas diferentes, né, mas atingem os mesmos neurotransmissores. Né? Então, quando, por exemplo, a serotonina, né, ela é a substância responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pela aquela sensação que você sente, né, agradável. Sim. Então, se a serotonina ela baixa, né, então você pode ter o seu humor deprimido. Entendi.
Então a gente diz que você cai em uma depressão, né? E a ansiedade, o que é que acontece? Outros neurotransmissores, como a adrenalina, né, entra em ação e elas ativam ali sistemas que vão te colocar tipo como se você estivesse em perigo o tempo todo, que você precisasse se defender de algo. Que é o que vai causar ansiedade. Então esse aumento de cortisol, adrenalina, ele faz com que isso aconteça, né? Que você fique sentindo mais ansiedade. Entendi. Então, na verdade, é um desequilíbrio assim, na química, Na né? química do dos cérebro. neurotransmissores. Tá tudo bem, mas ou se esses neurotransmissores eles baixarem demais, né? Eles podem causar a depressão. Mas se eles aumentarem demais, eles podem causar a ansiedade. Por isso o ideal é que eles estejam normais, né? Ali alinhados, tudo certinho. E aí já entra a questão, né, de como a gente pode trabalhar isso, né? Show. Então, assim, tem um exemplo que eu poderia dar, né? Por exemplo, uma mulher ou um homem, né? Sim. Pode ir ao médico e o médico pedir um exame específico. E aí a pessoa o médico passa ali um encaminhamento, né? Olha, eu preciso que você faça tal exame. E o médico não fala nada, né? Só pediu o exame. Só pediu o exame. Então, a partir dali, a pessoa que tem ansiedade generalizada, como é que ela vai pensar? Vai imaginar N motivos de por que ele pediu aquele exame, né? Exatamente. Aí vai logo no Google. O Google ele pesquisa. Exatamente. Aí pesquisa. Isso tem sido cada vez mais comum, né? Entende? O que pode ser quando o médico pede tal exame? Ou quando eu estou sentindo tal sintoma, o que pode ser, né? Aparece uma lista. Aí aparece logo, aí no Google, para o Google você tá morto já. Para o Google você já tá enterrado. E aí quando você vê aquilo, você já começa a entrar em um desespero, né? Você já pega aquele laudo lá, falso, que muitas vezes é falso, e toma para você como uma verdade, né? Exatamente. Então, assim, na mente de uma pessoa ansiosa, né, então ela vai pensar, ela vai ficar preocupada. Sim. E o pensamento dela vai trabalhar de maneira negativa, né? Sim. Então, ela pode pensar que ela está com uma doença grave, né? Que o médico não quis dizer, ou que não tem o que fazer. Então, só tem três meses de vida. Só tem pouco tempo de vida. E a partir do pensamento, é interessante que o pensamento ele é tão importante nas nossas vidas. Sim. Que ele é responsável pelas reações emocionais e pelas reações comportamentais. Porque se eu vou ao médico, o médico me pede um exame e eu começo a pensar negativo, né? Pensando que eu estou com uma doença grave, que não tem tratamento. Sim. Então eu começo a fazer o quê? A me deprimir, a ficar mais ansioso, né? Eu começo a ter emoções mais negativas e comportamentos mais negativos, né? Porque eu posso ter medo, eu posso não fazer o exame, né? Então, isso vai me prejudicar. Sim. Né? Porque não significa, porque o médico pediu um exame, que eu esteja com alguma doença, né? Porque é mais para a verificação, né? Da sua saúde. E isso também pode causar reações físicas, né? Como eu falei, né? Ansiedade e reações físicas, né? Tem muitas reações, né? Então, meu coração pode ficar acelerado, eu posso ficar com medo, né? Eu posso ter qualquer outro sintoma, né? Tipo, ficar tremendo, ficar gelado, né? Chorar compulsivamente. Já a mesma situação, né? Se eu penso assim, que não, o médico pediu um exame, sim, eu vou fazer o check-up, porque é fundamental, né? Para que eu mantenha a minha saúde em dia. Sim. Então, eu vou fazer um exame, pode ser que eu não tenha nada. Então, quando você começa a pensar assim, a sua reação emocional vai ser de mais confiança. Sim. Né? Então, eu vou fazer um exame, mas não significa que eu estou doente. Que ele está pedindo esse exame para confirmar que eu vou morrer. Então, quando você pensa assim, então você vai ter poucas reações, porque o seu corpo ele vai responder àquela confiança, né? Sim. E o seu comportamento vai ser de ir lá fazer um exame. Mas eu acredito que isso é algo que persegue a todos nós, né? Eu acredito que é uma ansiedade que é comum, entretanto, nessas pessoas que têm esse transtorno, né, de generalizado, elas sentem vai mais, ser né? muito mais intenso, né?
Aí você pode estar em casa, mas eu sinto isso. Quando eu vou no médico e ele passa um exame que eu não entendo, eu fico imaginando o que pode ser. Mas eu fico muito preocupado quando acontece tal situação. Mas a preocupação, a gente quer enfatizar aqui, né, doutor? Sim. Que é normal. É normal nós nos preocuparmos. Isso. O que é anormal é quando essa preocupação ela excede o que... O seu controle. O controle, exatamente. E foi interessante você falar isso, Matheus, porque realmente a preocupação ela tem que existir, né? Então, assim, existem preocupações sadias, saudáveis, e existem preocupações que não são saudáveis. Sim, que são exatamente as preocupações exageradas, né? Como na ansiedade generalizada. Sim. E as preocupações que são saudáveis é aquela que você pode controlar, né? É aquela preocupação com determinadas coisas, por exemplo, eu estou preocupado porque eu tenho que pagar a conta da energia, senão vão cortar. Sim. Então, é uma preocupação saudável. Saudável. Então, você pode ir lá pagar para que você não tenha consequência. Não tão saudável, né? Quando a gente pensa assim, mas... Você não ter a sua energia cortada. Exatamente. Né? Mas... É uma motivação por um medo normal, né? Isso, exatamente. Então você consegue controlar ali, né? Por exemplo, eu estou preocupado, diga aí uma preocupação. Estou preocupado com a feira do mês. Mas por quê? Porque se eu não fizer a feira do mês, eu vou ficar sem comida, né? Mas aí você vai se organizar, né, para tirar um dia do seu tempo para fazer as compras. Né? Senão se você não fizer as compras, você não vai comer. Exatamente. Né? Então é exatamente isso, né? São coisas controláveis, coisas que você consegue se organizar. Sim. Né? Então essas preocupações elas são mais de acordo com a realidade. Sim. Né? Que são preocupações, né? Por exemplo, ir ao médico, né? Quando sentir alguma coisa, ou tomar um remédio. Então são coisas que diferem dessa ansiedade generalizada, né? Que é uma preocupação muitas vezes de coisas que nunca vão acontecer, né? Incontrolável, você não consegue controlar, e exagerada, o que acaba causando esses picos de ansiedade, né? Esses picos de sentimentos, né? Podemos dizer assim. Exatamente. Aí você me pergunta, mas como é que eu posso trabalhar isso em mim, né? Eu sinto isso, como é que eu vou? Agora eu sento apenas para escutar, porque aí já é sua propriedade. Aí você pode falar que a gente vai aprendendo. Eu e quem está em casa. Então, assim, a questão da ansiedade generalizada, né? Então, primeiro você precisa separar, né? Você precisa fazer uma separação daquilo que é uma preocupação saudável, né? Para você. Sim. E aquilo que não é uma preocupação saudável. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é você saber separar. Reconhecer. Então você pode mesmo fazer em casa essa lista, né? Então, procurar ajuda, eu acho que é uma coisa importante. E uma coisa interessante sobre a ansiedade generalizada é que a maioria das pessoas, elas acham que isso é normal, é da personalidade delas. E quem tem ansiedade generalizada, na maioria das vezes, não procura ajuda. Começa a ter prejuízos, né, assim, na vida. Mas a maioria das pessoas que tem, elas não se reconhecem como depressivas ou ansiosas. Então isso faz com que elas sejam ainda mais, né? Mas é um ciclo vicioso. Você citou aí o fato de que as pessoas, deixa eu ver aqui uma forma que eu posso colocar. As pessoas, elas sentem o medo primeiro, né? E aí causa aquele sentimento de ansiedade mesmo. E aí logo depois elas vão sentir medo de sentir aquele medo de novo, de ter aquela sensação mais uma vez. Logo isso se torna um ciclo vicioso, porque quanto mais aquela pessoa tenta fugir daquele sentimento, mais ela vai estar se afundando em outro medo, e assim vai sucessivamente. E aí vai piorando, né? Esse ciclo vicioso, ele só tende a crescer quando a gente alimenta ele com mais medo. Vai se tornando uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. Vai se tornando um avalanche, na verdade. Bola de neve é um eufemismo, né?
Mas assim, então é importante assim procurar um profissional, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem essa dificuldade de se reconhecer Sim. como tendo aquele tipo de problema. Sim, Às vezes ela imagina que é algo só da personalidade dela, eu sou assim, né? Como aquela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. sim, Gabriel. Mas às vezes não é. Às vezes realmente, né, é um problema aí de ansiedade que está instalado, né? E não há nada melhor do que um profissional, né, para fazer essa diferenciação e ali montar estratégias para que você possa lidar e vencer aquele problema. Entendo. Né? Então, se você sentir, né, esses sintomas, né, se você tem ansiedade generalizada, ou se identificou, né, Sim. você ouvinte, né, então procure, né, ajuda, né, procure um profissional, né, Sim. porque às vezes isso pode ser resolvido, né, pode ser uma coisa que é algo pesado, mas que Sim. pode se tornar leve, né, se você aprender a lidar. Sem contar que você também tem os seus familiares, né, ou amigos até. Quando você compartilha o que você sente, o que está se passando na sua vida, para essas pessoas que são mais próximas a você, isso acaba ganhando uma leveza ainda maior, né? Você vai conseguir se abrir, você vai conseguir tratar com a ajuda de outras pessoas. E logo, você vai ter uma confiança ainda maior de chegar para um profissional da saúde e se abrir. E assim também sair dessa defensiva, né? De, não vou ceder aquele medo, sendo que quando você fala isso, você vai estar caindo no medo, né? Então, esse é o primeiro passo para você abrir mão de estar na defensiva quanto à sua situação, né, de transtorno. Isso é verdade. Tem que haver, na verdade, uma mudança, né, assim, extraordinária, assim, não extraordinária, mas assim, uma mudança de caminho, né, de atitudes, por exemplo, porque muitas coisas se referem à nossa saúde por completo, né? Sim. Por exemplo, atividades físicas, né, é primordial para a nossa saúde, né, tanto física quanto mental. Sim. Então, quando você pratica alguma atividade, né, seja ela academia ou corrida, caminhada, né, ao ar livre, sim, isso ajuda o seu corpo a produzir a química no cérebro, que são os neurotransmissores, né? Aumenta a serotonina, né? E isso ajuda também com relação à ansiedade. Então, você tem uma diminuição de ansiedade quando você pratica alguma atividade. Interessante saber isso. Né? Questão de alimentação também, né? É importante, porque hoje a gente vive em um mundo que é tudo muito prático, né? Tudo instantâneo, né? Sim, eu penso tudo industrializado. Eu penso não, eu vejo muitas pessoas de internet mesmo, ou até da vida real. Quando eu falo vida real, eu me refiro às pessoas próximas a mim. E aí, eu vejo muitas pessoas que elas não são diagnosticadas diretamente, ou às vezes não reconhecem, como você falou, que existem esses casos de pessoas que não reconhecem que têm uma ansiedade ou um transtorno em geral, digamos, mas isso se transparece também quando a gente vê a alimentação, né? Muitas pessoas, quando é um tipo de pessoa que come muito doce, que é inclinada muito para doce, eu imagino que é uma pessoa ansiosa, eu imagino que é uma pessoa que está ali se refugiando naquele tipo de comida, naquele tipo de alimentação de besteira, para saciar um lado da ansiedade dela que está sendo causado pela química do cérebro, como você citou, né? E isso daí tem alguma relação, tipo, de se analisar assim? Tem uma relação, né? Quando se fala em ansiedade, a gente fala em compulsões, né? Toda vez que você ouvir o termo compulsão, está muito relacionado à ansiedade. Sim. Né? Então, seja compulsão por alimentos, né? Por doces, porque é uma forma de amenizar aquela sensação desagradável que você está sentindo. É uma forma de distrair, né? De fato. Isso, exatamente. Então, assim, porque tem coisas que são prazerosas para nós, né?
comer é algo prazeroso. Entendi. Né? Então é algo que nos proporciona um momento de prazer, de... É um refúgio para aquele sentimento. É como se a gente estivesse tentando encontrar em alguma atividade nossa diária, natural, né? Isso. Um refúgio para escapar daquele sentimento. Então qual a coisa que é prazerosa que está ao seu alcance? Né? Então tem pessoas que realmente é a comida, né? Sim. Então elas acabam comendo muito, né? Comendo muitas coisas que não deviam, né?